Estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Ligue e participe. bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui comigo Regina Camargos. Ela é economista do DIEESE e tem doutorado em negociação coletiva no Brasil. Oi, Regina, muito obrigada pela sua participação. De nada, em nome do DIEESE eu que agradeço. Regina, eu queria saber o que favoreceu esse ano para que tenha sido o maior reajuste dos últimos 18 anos? De fato, o que nós temos visto, né, que várias categorias de trabalhadores, especialmente aquelas que negociam no primeiro semestre do ano, sempre que há um reajuste vigoroso, robusto do salário mínimo, essas categorias se beneficiam diretamente desse impulso, né, que o salário mínimo ele deu para a economia de um modo geral, né, e especialmente para esses trabalhadores que têm salários mais baixos, cujos pisos salariais estão muito próximos ao valor do salário mínimo, né, e aí eu colocaria comerciários, né, trabalhadores na construção civil que nem mais tão perto estão assim, né, do salário mínimo, visto que tem tido aumentos salariais muito importantes, né, em função do peso que esse setor está tendo na economia recentemente. Mas, enfim, esse efeito salário mínimo, ele tem sido de fundamental importância, né, para que várias categorias de trabalhadores consigam obter bons reajustes salariais e bons ganhos reais, especialmente no primeiro semestre. Exatamente sobre isso minha próxima pergunta, a questão do ganho real. 29% das categorias, elas tiveram um ganho real entre 2% e 3%. O que significa isso, Regina? Significa que além de repor aos salários aquilo que a inflação corroeu, né, nos 12 meses que antecederam a campanha salarial daquela categoria, elas também, essas categorias, conseguiram obter um ganho para além da inflação, né? Isso é importante porque isso melhora o poder aquisitivo dos salários. Agora, nós também temos que pensar o seguinte, que nem sempre, né, este ganho real, ele é sentido de forma igual por todos os trabalhadores, porque a rotatividade altíssima que vigora no nosso mercado de trabalho, às vezes ele esteriliza, né, a rotatividade esteriliza esse ganho real que as categorias obtêm. E você atribui isso à capacidade de negociação e também organização da classe trabalhadora? É claro, né? Para você fazer uma boa negociação, você depende de vários fatores, né? A economia está indo bem, é isso uma política para o salário mínimo, mas sem organização sindical, sem sindicato organizado e atuante, a economia por si só não faz milagres. Nós vamos agora, Regina, para as ruas, vamos ouvir a primeira pergunta que a população tem para você. Desde que surgiu a campanha sindical, no que vem evoluindo essas campanhas? Olha, as primeiras campanhas salariais que temos notícias no Brasil, né, elas datam aí do início do século XX, né? Eram padeiros, artesãos, sapateiros, né, que se organizavam, têxteis, trabalhadores da indústria têxteis, que se organizavam para reivindicar uma série de questões que até hoje são muito atuais, né? É isso, a melhoria do poder aquisitivo dos salários, a redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, né, igualdade para homens e mulheres. Por que nós não temos um avanço daqui para frente? Do ponto de vista da organização sindical, do avanço das lutas dos trabalhadores, às vezes você precisa aí de 10, 15 anos para forjar novos patamares de lutas, né? Você precisa de uma década para você forjar um novo padrão de organização, né? Nada se conquista da noite para o dia. Então, às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande, mas é só mesmo conhecendo a história, né? Olhando para trás e a gente avaliando de onde a gente veio e onde a gente chegou hoje, para a gente ter essa noção de quanto o sindicalismo brasileiro já avançou. Ainda tem que avançar muito, mas nós já avançamos bastante. A redução das jornadas de trabalho é uma pauta muito importante, né? É uma pauta tão antiga quanto o movimento sindical no mundo, né? Desde que o movimento sindical começou a surgir com a primeira revolução industrial na Inglaterra, que trabalhar menos, né, à medida que aumenta a produtividade da economia, é uma reivindicação dos trabalhadores, né, para que eles tenham mais tempo livre. Então, isso é uma reivindicação que atravessa os séculos, né? E eu acho que jamais deixará de ter a sua atualidade. Regina, nós vamos ouvir agora a Josicleide da Silva. Ela é manicure.
Eu trabalho desde os 20 anos e eu gostaria de saber o que representa a campanha salarial para os trabalhadores. A campanha salarial é um momento, digamos, de ápice, né, da mobilização, da organização daqueles trabalhadores de uma certa categoria num determinado período do ano, né. É óbvio que hoje em dia há sindicatos que passam o ano inteiro negociando, tem negociações de janeiro a dezembro, né, mas há sindicatos em que, para qual, assim, um período do ano determinado, que a gente chama aí de data base, é aquele período de maior mobilização, é aquele período em que o sindicato está mais próximo da categoria, que a categoria comparece às assembleias, enfim, aquele momento que a categoria está esperando uma melhoria, né, nas suas conquistas econômicas e sociais, enfim, é um momento de aproximação entre sindicato e trabalhadores, né, por isso que ela é tão importante. Regina, você fez um mestrado sobre isso, então você teve que entrar bastante nesse mundo. Nas ruas eu senti a população bastante distante desse assunto. Nem sempre é uma história que todos conhecem, né? Embora até para minha surpresa, porque é uma cidade como São Bernardo, né, onde o papel do movimento sindical foi fundamental para essa cidade ser o que ela é hoje, né? Quer dizer, uma cidade com uma tradição de lutas sindicais tão importante, né? Mas, de fato, às vezes a própria imprensa sindical tem dificuldades em veicular as suas notícias, né, na grande imprensa, né? Há todo um boicote da grande imprensa acerca das questões do mundo do trabalho, né? Então, vida de sindicalista não é fácil. Quem pergunta agora é a Maria Clara, ela é atendente de telemarketing. O que tem que ser levado em conta na negociação da campanha salarial? Como eu disse, né, uma negociação, para que ela obtenha sucesso, né, ela depende de vários fatores, né, depende de como que está a economia, né, da conjuntura econômica, depende do grau de organização daquela categoria, né, se esse sindicato é um sindicato antigo, se ele é um sindicato novo, se ele está bem estruturado, não está bem estruturado, né, se a categoria está disposta a lutar, se participa, se vai às assembleias, né? Então, são questões objetivas e subjetivas para que tudo dê certo. Vamos ouvir agora a Tainá, ela é promotora. Não seria melhor se todos os trabalhadores tivessem uma mesma data para a campanha salarial? Um país tão imenso como o nosso, tão heterogêneo, né, de tantas diferenças e desigualdades, fica muito difícil a gente imaginar que todo mundo possa negociar na mesma época do ano, né? Não somos a Suécia, né? Nós somos o Brasil, essa coisa múltipla, heterogênea. Mas é possível pensar que algumas categorias possam sim, como metalúrgicos, os próprios bancários que há 20 anos celebram uma convenção coletiva nacional, né? Que dá conta do bancário que trabalha do Piauí até o Rio Grande do Sul, né? Todos têm as mesmas condições, as mesmas garantias. Enfim, vai depender muito do grau de organização dessa categoria e da sua capacidade de conquistar direitos mínimos, né, para esses trabalhadores em todo o país. Agora vamos ouvir o Éder. Eu já trabalhei numa empresa pública, na CPTM, né, do governo do estado, ali na estação de São Caetano. Aí eu atualmente estou trabalhando no Sonda e empresa privada, né? Eu queria saber se tem diferença da empresa pública para a privada, a campanha salarial. São realidades bastante diferentes, né? Em primeiro lugar, por uma questão até chega a ser paradoxal, né? O servidor público, ele não tem o direito de negociação coletiva reconhecido em lei. Então, a CLT, nas suas origens, né, quando ela previu o direito de negociação coletiva, ela não o estendeu aos servidores públicos, né? Eles eram, inclusive, proibidos de se organizar em sindicatos. A partir da Constituição de 88, os servidores passaram a ter o direito de organização sindical e o direito de negociação ficou pendente de regulamentação pelo Congresso Nacional. Hoje o país ratificou a Convenção 51 da OIT, né, que prevê esse direito, estende esse direito aos servidores, mas ela precisa de uma lei complementar para ser regulamentada, né, e que o parlamento brasileiro deva fazer isso. Então essa é a grande diferença, né? O servidor às vezes
para poder negociar, ele tem que fazer greve antes. Exatamente, exigir... o direito de greve de Exato. certas categorias. Ele precisa, no caso do servidor, é isso. Às vezes, para poder sentar numa mesa de negociação. É legítimo isso em todas as categorias? Olha, a greve é um instrumento de luta previsto em lei, né? Existe uma lei que regulamenta o direito de greve no Brasil, né? Ela é data de 1987. No entendimento do DIEESE, é uma lei que precisa ser revista, né? Uma lei que ela já está defasada em relação às necessidades dos trabalhadores, dos sindicatos, mas é a lei que está prevalecendo, inclusive, para os servidores públicos, né? Mas é um direito constitucional legítimo previsto em lei. Eu tenho uma pergunta aqui da Juliana Camargo, ela é de São Paulo. Ela está perguntando como o trabalhador que não pertence a uma categoria organizada deve se comportar numa campanha salarial. Olha, se ele não pertence a uma categoria, se ele não tá, essa categoria não tem um sindicato, fica bem mais difícil, né? Nesse caso, ela tem que saber de qual é a categoria dela, né? Qual a categoria profissional a qual ela pertence e se existe um sindicato que represente essa categoria profissional. Né, porque, né, com as mudanças que ocorreram na economia brasileira, a gente tem situações desse tipo, né, trabalhadores que ainda não têm um sindicato que os represente. Então né? é importante a sindicalização do trabalhador. É fundamental, não é, sem a qual ele, né, não pode, digamos assim, né, poder pode, mas fica limitado em seu poder de reivindicação. Regina, muito obrigada hoje por ter vindo aqui e pela sua participação. De nada, as ordens. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Então participe! bomparatodos@tvt.org.br. Continue conosco, voltamos já!